Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andréa Scott e hoje eu trago uma convidada para falarmos sobre fundos imobiliários, falarmos sobre finanças, carteira de investimento. A convidada de hoje é Patrícia Rocco. Seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast. Sempre muito interessante trazer mulheres também falando do mercado, falando de investimento, até para incentivar mais mulheres não só a se educarem financeiramente, mas também investirem com a sua liberdade e a sua independência. Patrícia, seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse e aí sim a gente adentra ao tema. Oi, Andréia, obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder estar falando aí do mundo dos investimentos, né? Tá conversando com os investidores e espero poder contribuir com aquilo que a gente precisa falar, que é investir bem, né? A gente não sabe tudo, né? Acho que ninguém sabe, e é por isso muito importante que o investidor esteja sempre ouvindo palavras diversas para poder ir formando, né, o seu próprio conhecimento e vai ser muito gostoso. Maravilha! Então, Patrícia, quais são os principais desafios que você tem visto, né, na montagem de uma carteira previdenciária diversificada? Que falar-se em previdenciário já é algo controverso. Quiçá montar uma carteira diversificada. O que você tem visto de desafio aí? Eu acredito que são muitos. Olha, são muitos, né? Eu acho que a gente montar uma carteira com as nossas próprias características já é bastante difícil, porque existem alguns passos que eu acho que a gente sempre tem que seguir. Primeira coisa, entender qual é o nosso perfil de investidor. Então, é muito importante que a gente entenda quais são as nossas necessidades, a idade de cada um, quais são seus objetivos, o quanto você aguenta de risco, né? Porque é importante que a gente monte a carteira, ela vai ser montada por um longo tempo. Então, durante todo esse tempo, a gente tem que poder ser aderente à estratégia, né? Porque os giros de carteira é o que mais faz a gente perder patrimônio. Vende no momento errado, daí fala, não, eu devia ter comprado, e aí perde o rendimento que ia ser entregue, enfim. Então, eu acho que para montar uma carteira, depois que você conheceu bem o seu perfil, os seus objetivos, e saber qual é a sua capacidade financeira também, né? Quanto eu posso aportar, quanto que eu posso mexer no meu padrão de vida para que eu possa ter uma carteira com essas características que eu propus, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. Depois a gente tem que montar a reserva de emergência, que é uma coisa que muita gente não dá a devida atenção, né? Porque a reserva de emergência, ela é justamente importante para que, primeiro, você tenha tranquilidade, então que você, a qualquer problema que você tenha, o dinheiro esteja ali com liquidez necessária para que você possa retirar o dinheiro e ter o mínimo de problema possível. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter a quantidade suficiente para cada tipo de pessoa. Você é um profissional autônomo, você é um funcionário público que tem uma previsibilidade maior. Então, primeiro, fazer bem essa carteira, de preferência, investir num CDB de um bancão, que você possa estar coberto, CDB de liquidez diária, que você possa estar coberto pelo FGC, até 250 mil ali por CPF, e por instituição você vai poder estar coberto se tiver qualquer problema, ou então você está lá no Tesouro Selic. Acho que não tem muita variação numa carteira, na reserva de emergência, né? São basicamente essas questões: liquidez, solidez e que você não perca o seu poder aquisitivo, o seu poder de compra. Depois disso, a gente vai montar uma carteira previdenciária, lembrando que se você tem outros objetivos, como por exemplo, montar uma carteira para fazer uma viagem daqui a alguns anos, para comprar um carro, isso também não pode ser parte da sua carteira previdenciária. Porque se ela é de longo prazo, nem sempre você vai poder se desfazer de posições que você tenha para estar adquirindo bens ou outras coisas que você queira fazer. Porque nem sempre é o momento certo para você sacar. Então, você também vai ter que pensar nesses outros objetivos. Mas a carteira previdenciária, acho que é interessante que você primeiro faça aquele esqueminha, como se fosse aquele gráfico de pizza, né? A gente pensar, bom, eu quero ter
eu sou uma pessoa menos arrojada, eu vou ter mais em renda fixa, que vai me possibilitar renda fixa, risco soberano, então NTNB, o IPCA+, o Tesouro, ok, então quanto eu vou ter aqui? Vou ter 50%, depois eu quero dividir o resto em renda variável, e aí a gente tem esses produtos que hoje em dia são os previdenciários da vez, né? Então a gente tem ações, fundos imobiliários, FIINFRA, FIAGRO, os REITs, né? Porque também é bom a gente não estar exposto a um único risco cambial, né? Não é porque a gente vive aqui que a gente tem que estar com a nossa carteira inteira em reais, sendo que é tão fácil hoje em dia se expor ao dólar, inclusive até aqui mesmo. Para quem não quer investir fora, né, Andréia? A gente pode investir via BDRs, então eu acho que é importante montar esse desenho inicial da carteira e aí começar a pensar nos produtos, né? E lembrando que mesmo a parte de renda fixa, a gente pode fazer dela ser previdenciária, não é pensar, eu vou comprar o Tesouro, o IPCA+, 2045, e aí eu não vou ver esse dinheiro, não vou ter possibilidade de reinvestimento, porque eu quero estar recebendo ali meus dividendos. E lembrando que reinvestimento também é risco. É um dos riscos que a gente tem. Porque não quer dizer que quando pinga o dinheiro na sua conta, aquele mesmo ativo vai estar bom para você reinvestir. Às vezes o preço não é convidativo, né? Então eu acho que a gente pode também, com a renda fixa, com o Tesouro, você pode pegar os cupons semestrais e ir comprando títulos que você vai ficando janeiro e julho recebendo cupom, daí mais um pouco você compra um outro que é fevereiro e agosto, março e setembro, e daqui a pouco você está também recebendo todo mês num outro tipo de investimento, né? Acho bem interessante. E depois passar para os setores, né? Para os subsetores, vamos dizer, né? Se você, por exemplo, tem os fundos imobiliários, você vai ter que lá ver papel, tijolo, essa exposição. Então tem que fazer isso com muita calma, porque você vai carregar por muito tempo. E é importante que essa carteira esteja robusta, para que você consiga carregar, né? E tá sempre também fazendo além do rebalanceamento, você precisa estar revendo a sua tese, porque pode ser que você mude ao longo do tempo e precise rever se aquilo ainda é adequado para os teus objetivos, né? Exatamente. É saber o perfil e colocar ativos da sua carteira que passe no teste do travesseiro, né? Ou seja, você fique tranquilo. Isso. Por isso é importante você acompanhar, você rebalancear ela de acordo e realmente ver os seus objetivos, né? Não adianta você querer algo arrojado se você é conservador e vice-versa, né? É verdade. E eu acho também, né, Andréia, que essa questão da carteira previdenciária se criou um pouco de várias falácias sobre o que é uma carteira previdenciária, né? Sempre lembrando que, inclusive, se você quer ter uma carteira previdenciária, você precisa pensar também no quanto que você vai tirar na época que você estiver realmente precisando usufruir. Porque a gente tem que continuar cobrindo inflação, a gente mora num país onde tem muita inflação, a gente vai precisar manter o poder de compra daquela carteira, porque por quantos anos nós vamos usar? A gente não sabe, a gente imagina que vão ser 20 anos, mas talvez sejam 30, talvez melhore a qualidade de vida até lá e a gente viva mais. Então, é muito importante que se tenha uma atenção o minimamente possível emocional e o máximo possível dentro dos objetivos que você traçou, independente do cenário econômico. Exatamente. Eu falei em rebalanceamento, né? Mas qual a importância para você realizá-lo na sua carteira? O rebalanceamento, ele acaba ocorrendo pelo seguinte, então você definiu lá a sua estratégia, vamos supor que você tenha 50% renda fixa, 25% ações e 25% fundos imobiliários, por exemplo, só para ficar mais simples aqui, didático. Então, conforme acontecem os ciclos de mercado, problemas macro, microeconômicos, e vai você lá com a sua carteira que você vai montando, chega uma hora que uma das classes, de repente, ela não está no seu melhor momento. Então, as cotas estão caindo dos fundos imobiliários, como agora, por exemplo. E você, sempre olhando a sua carteira, você percebe que aqueles
que você tinha que ter em fundo imobiliário, de repente virou 20%, porque aquela classe está caindo. A própria leitura da sua carteira, observando que aquela classe acabou ficando desproporcional àquilo que você imaginou ter, e que de repente a parte de ações que está subindo cresceu muito. Eu sugiro que a gente não pense na venda. A venda eu acho que a gente só deve fazer quando perde fundamentos, né? Eu acredito que a venda, ela é em último caso, né? Porque a gente não vai tentar ganhar nesse giro. É uma carteira para um longo prazo. Quanto mais você mexe, pior é o resultado. Isso tem inúmeros estudos, né? A gente não deve mexer tanto. Mas como aquele ativo, ele ficou com uma posição menor do que ele deveria, no caso os fundos imobiliários aqui, então eles estão pedindo um aporte. A própria carteira pede o aporte nas classes, né? Isso é da teoria moderna de portfólio, isso é muito estudado, tem muitos papers e muitas publicações de grandes universidades. Então a própria carteira vai dizer onde você deve aportar. Então aí você vai lá e vai dentro dos fundos imobiliários, no caso, você vai ver como é que ficou lá as subclasses, e de repente é tal segmento que está com um pouco menos, você vai olhar novamente, vai ver o que está mais descontado, porque preço é de longe uma das coisas mais importantes para você garantir a sua segurança e garantir que, inclusive, o seu yield, porque nós estamos falando de uma carteira previdenciária, então é importante que você tenha um bom retorno em proventos, em rendimentos. O yield também vai ter a ver com o seu yield on cost, quer dizer, o preço de compra de um ativo, se ele está rodando bem, se ele está entregando bons rendimentos, mas por algum momento de mercado ou qualquer coisa assim, as cotas caíram, você vai ter proporcionalmente um yield maior. Então, se você compra barato, o seu yield também aumenta. Agora nós estamos vendo fundos de tijolos pagando 10, às vezes 10,50. Isso nem sempre é assim. Quando as classes estão super valorizadas, você vai receber 6,5%, 7%. Então, agora é a hora. Então, a própria carteira mostra, olha, caiu aqui a minha porcentagem de fundos imobiliários, vou comprar descontado, coisas que estejam boas, e vou ter um yield maior. Então, você vai chegar antes no seu objetivo, que também é uma coisa legal, né? Exatamente, potencializar, né? Usar esse potencializador ao seu favor em relação ao tempo, né? Então, isso é muito bacana que está acontecendo. Agora vamos falar, Patrícia, sobre como que os FIINFRAs podem ajudar a mitigar o risco na carteira previdenciária. Ele funciona meio que como um hedge ali na carteira? Olha, eu acho que você tocou num ponto bem interessante, né? Porque o FIINFRA, ele só recentemente caiu, vamos dizer, nas graças dos investidores, né? Ele agora está sendo mais conhecido, inclusive está com muito ágio, né? Também agora talvez não seja um momento mais adequado, né? Talvez às vezes comprar poucas cotas num preço um pouco acima do patrimonial para você poder participar de emissões, porque isso é bem importante, né? Quando você já é cotista, você consegue entrar muitas vezes na emissão pelo preço patrimonial, mas qual é a grande questão dos FIINFRAs? O setor que eles investem são setores muito perenes, as empresas são grandes, os setores de infraestrutura, saneamento, telecom, energias diversas, né? Hoje em dia, eólica, tradicionais, eles são pouco dependentes do PIB. Por quê? Porque é sempre uma necessidade, ainda mais num país como o nosso, há uma necessidade que você invista em infraestrutura. E agora com esses novos marcos e tudo mais, está até num ambiente mais propício para que venha capital de fora. Então, quer dizer, é um segmento que tem muito potencial de expansão, que é muito maior, provavelmente no futuro vai ser muito maior, inclusive dos fundos imobiliários, que são já tem uma robustez maior, né? Porque é um segmento de empresas muito grandes. O FIINFRA, o que é interessante nele? Além dele pagar os proventos mensais, que inclusive não é obrigatoriedade dos FIINFRAs, mas eles têm ouvido o investidor e feito aquilo que o investidor gosta muito, que é o rendimento mensal. Então, eles entregam rendimento mensal, a gente não tem a cobrança do imposto de renda nem nos rendimentos e nem no ganho de capital, que é uma questão que nós não temos com os fundos imobiliários, com os FIAGROS, né?
Então, se você vende um fundo imobiliário com lucro, você vai ter que pagar ali uma alíquota de imposto de renda, que vai sempre comendo, né, um pouco os seus ganhos, e no FII Infra você não tem isso. E além de tudo, eu acho que a questão de ser, de você ter segmentos que participam da infraestrutura, e eles têm altas barreiras de entrada, a regulamentação é uma regulamentação que já está muito mais madura, né? Porque é um setor que há muito tempo já é feita e reajustada a regulamentação. Os setores são perenes, você precisa deles, né? Você precisa de água, saneamento, a parte de telecom hoje em dia é indispensável. Tem alguns segmentos que são um pouco mais arriscados, talvez portos, rodovias, coisas que dependam também do consumidor, porque veja bem, até o saneamento, que ele não é tão arriscado, eles são todos mais high grade, né? Todos eles têm essa questão de terem bons ratings as empresas e o segmento muito bem regulamentado e com esse incentivo governamental. Mas, por exemplo, você vê o saneamento, você lida diretamente também com o consumidor final. Assim como você tem, por exemplo, em outros segmentos, como, por exemplo, distribuição de energia. Também não é tão previsível quanto a transmissão de energia. Que a transmissão de energia, você basta ter a capacidade instalada e disponível. Independente de você transmitir ou não essa energia, estando disponível, a sua receita está lá garantida. Então, tem essa questão da infraestrutura, que precisa de investimento, que tem um veículo apropriado para que o pequeno investidor também agora possa entrar, e com essas empresas que são super robustas, né? Então, é muito interessante ter FII Infra na carteira também. Mas não só FII Infra. E fundos Não imobiliários só. e fiagos? O que você acha desses ativos também? Eu acho fundamentais também, até porque uma carteira previdenciária não é porque ela é previdenciária que ela é concentrada. Então, eu vou ter só fundos imobiliários, ou vou ter só ações que pagam dividendos. Inclusive, essa briga, ela não contribui em nada. Todos os ativos têm o seu lado bom, né? E todos eles compondo, uma coisa importante é evitar o drawdown excessivo, que é a queda da carteira. A diversificação é uma das um dos melhores instrumentos que você tem para diminuir as quedas. E é como diz Warren Buffett, né? A primeira regra é não perder dinheiro. E a segunda regra é nunca esquecer a primeira regra. Então, a gente não deve perder dinheiro. E para não perder dinheiro, a diversificação, ela é o último almoço grátis do mercado mesmo. Ela é uma coisa que você pode fazer e que ela vai prevenir que você tenha quedas grandes e vai sempre conseguir ter retornos adequados se você está seguindo uma boa estratégia. Então, os fundos imobiliários. A parte imobiliária, terras, imóveis, eles, desde que a humanidade está aí, eles são super importantes e geram valor e terras não teremos mais, são essas. Então, ele é muito, né? É um ativo finito, a gente precisa trabalhar bem isso, e os fundos imobiliários já têm uma regulamentação mais antiga, inclusive eles têm essa questão, né, dos rendimentos mensais, eles têm que distribuir 95% do lucro, né, ao final do semestre, então isso faz com que os rendimentos sejam bastante robustos, né, a gente receba quase tudo, eles não têm um crescimento tão grande. Então, nos fundos, você tem duas grandes classes, né, que seriam os fundos de papel, aí eu estou colocando os FOFs também, né, e outros segmentos, e os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos, eles vão ter, muito provavelmente, um crescimento, além dos rendimentos, eles também têm um crescimento da cota, se são bons fundos e têm bons imóveis, porque os imóveis com os seus aluguéis, tudo, eles vão sendo reajustados pela inflação, não aquela coisa certinha de chegar no final do ano quanto eles valorizaram. Às vezes ele tem os ciclos imobiliários, né, que são maiores do que exatamente o nosso ano fiscal, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, eles também têm uma previsibilidade de irem se apreciando.
Assim como no caso dos papéis que você recebe um yield maior, mas você está recebendo a inflação junto ali. Então você também tem que fazer um reinvestimento. Então essa classe é muito interessante. Os fiagros acabaram entrando pela mesma regulamentação assim do fundo imobiliário, né? Eles têm pequenas diferenças, mas foi com base na mesma lei. E que foi uma coisa interessante para os dois lados. Primeiro porque o fiagro, normalmente ele se financia via banco, via BNDES, mas pelo curto prazo, porque até por uma questão do próprio funcionamento dos bancos, eles não têm como conseguir fazer um funding de longo prazo para esse setor do agro, até pela própria Basileia, Acordo de Basileia, o banco sempre tem que ter ali na sua contabilidade, né, todo o capital que o banco empresta é um capital de curto prazo. Só que o agro também precisa de um capital de longo prazo, e aí entra o mercado de capitais para fazer esse funding. E que, é claro, a gente precisa, como é um produto muito novo ainda, a gente viu alguns eventos aí de crédito, e eu não acredito que o setor tenha problemas. O que eu acredito é que não foi feito uma boa estruturação, originação desses produtos de crédito para o segmento do agronegócio. E quem é do agro e conhece da porteira para dentro, né, que tem o pé no barro, esse pessoal que já fazia crédito sabe fazer crédito do agro. Então, eu acho que a gente tem que aprender muito, né, com esse pessoal e saber escolher os bons produtos, porque existem sim bons produtos que estão entregando. Tem gente que não teve nenhum evento de crédito, muitas casas e tem muito bons produtos. E acho que o setor, com o tempo, ele vai se regulamentando melhor e a gente vai entendendo e vai tudo crescendo junto, o mercado, os investidores, mas ele também tem uma semelhança porque ele investe em certificado de recebíveis do agronegócio. Agora, em breve, ontem eu até estava num evento da Quinea, que está lançando até um fiagro dolarizado, que é uma nova opção, né, que a gente ainda não tem no mercado, e hoje em dia, para você investir na CPR, que é a cédula do produtor rural, que é diretamente lá com o produtor, você precisa investir via FDIC, que é um outro instrumento, um outro veículo de investimento. E isso está prestes a cair. E o mercado também vai ter que conhecer para você poder diretamente o fiagro investir nas CPRs. Então, assim, vai dar uma liquidez muito maior, vai trazer para o produtor rural um mercado secundário a qual ele não tinha acesso. Então, a gente vê, assim, muitas iniciativas, e o próprio, até falei desse CADOL, que está, inclusive esse fundo, ele está na sua primeira emissão, mas ele também vai ter, os devedores são nacionais, são grandes empresas do agronegócio, mas que têm as suas receitas atreladas ao dólar, né, porque você veja, o agro são commodities, né, e as commodities, elas têm preços que são globais. Então você vai ver a soja, você tem que olhar como é que está sendo negociado em Chicago e tudo mais. Então todo o agro está exposto ao dólar. Então a ideia, inclusive, desse produto novo, e até estou citando ele porque é um primeiro produto, mas eu acredito que vinham muitos nessa esteira, é se expor ao agro, mas principalmente se expor à variação do dólar. E nesse caso desse produto, eles não vão ter, também não vão ter imposto de renda nem para os rendimentos que serão mensais, e nem para o ganho de capital, que nesse caso é um fundo que ele tem um prazo já definido, então ele tem 7 anos, o ideal é você, se você faz uso de um produto assim, você ficar até o final do prazo, quando então lá no final você também vai ter isenção sobre o rendimento, e quem sabe a apreciação do câmbio, né, que a gente sabe que a nossa moeda é fraca e que provavelmente é muito capaz que o câmbio se deprecie e que o dólar, então, você tenha uma dupla camada aí de ganhos, né? Mas um ponto muito interessante que você tocou em relação ao FIAGRO, em relação até às próprias CPRs, né, que são as cédulas de produtor rural, é a questão de que o produtor rural agora ele vai ter que começar a se estruturar, ter uma governança, ter uma contabilidade, para que ele consiga ter acesso a esse crédito. Ou seja, ele vai ter que se estruturar melhor. Então vai ser uma evolução tanto para o mercado do agro, como um todo, até por ter essa disponibilização desse
desse valor, né, para os produtores rurais diretamente, e também o próprio produtor rural, que agora ele vai ter que se tornar não digo uma pessoa jurídica, mas ele vai ter que ter uma capacidade como se fosse, né, para que você consiga ter acesso a esse crédito e com isso você consiga crescer. Então, é uma forma muito interessante aí de estar fazendo com que os produtores rurais evoluam também, né? E até desburocratizem há inclusive, muitas coisas a respeito, né? é verdade. Até ontem, um grande debate, porque foi legal, porque tinham representantes da parte jurídica, o pessoal de gestora de Fiagro e também os representantes das empresas do agro. E justamente esse foi um grande debate ali, né? Primeiro, a segurança jurídica, que no nosso país nós sabemos que é muito importante que todos os arcabouços sejam feitos muito bem feitos para que não hajam depois problemas num evento de crédito, né? Então, assim, foi uma grande discussão, né? Das empresas dizendo, não, a gente entende que a gente tem que melhorar a governança, mas poxa, vocês também podiam ser mais flexíveis, porque a gente senta com o banco e com o banco a gente conversa, eles têm uma flexibilidade. Então era essa coisa tentando, ambos querendo se aproveitar das coisas boas que vem do outro e tentando entender melhor, né, como é que vai ser feito esse casamento do mercado de capitais com o agronegócio. Então isso está sempre em constante construção, né? Exatamente, é muito interessante. E tem um mercado para evoluir, cresceu muito e muito rápido, né, frente ao primo, né, o primo fundo imobiliário, que demorou alguns anos ali para realmente começar a ser destaque no mercado, mas tem muita coisa também para evoluir ali dentro, até porque, apesar do agro ser aí 25, 26% do nosso PIB, tem muita coisa que precisa estar estruturando no agro, porque ficou muito tempo parado, né? Era só da porteira para dentro, agora não, é porteira para dentro mais porteira para fora. Então tudo isso tem que ser estruturado de uma melhor maneira possível. E o FIINFRA realmente tem muita coisa para ser descoberto, é algo muito interessante porque está trabalhando com contratos de longo prazo, empresas com credibilidade, também ajudando a fazer acontecer a infraestrutura no país. Mas, Patrícia, tem segmentos dentro da infraestrutura que você acha promissor no futuro ou algum que você acha que deveria estar ali compondo a carteira? Então, é sempre assim, né? Existem algumas mudanças regulatórias que também vão definir o que pode e o que não pode, né? A gente já viu mudanças agora nos CRIs, né? Que são os recebíveis imobiliários, que estava também virando um pouco de bagunça, porque gente que não era da área imobiliária ou que não era da área do agronegócio emitindo certificados de recebíveis, então isso teve que ser mexido. Também teve uma mexida na parte de infraestrutura, mas assim, eu acho que sempre quando a gente começa com um novo produto ou com uma coisa que a gente não conhece, a gente sempre vai para aquilo que é menos arriscado e mais perene, né? Então, eu cito assim como o grande filé, tanto em ações previdenciárias, né, porque também tem as ações previdenciárias que investem nesse segmento, quanto os próprios FIINFRA, a questão das transmissoras de energia. Então, normalmente, a maioria dos fundos, porque o fundo de infraestrutura ele tem uma característica high grade de saída, né? Porque o próprio segmento de infraestrutura ele costuma ser muito regulado e com sempre com o rating, normalmente que é aquela nota de crédito sempre são altas notas de crédito, são devedores mais robustos, que têm capital aberto na bolsa, então que todo mundo conhece. E eu acho assim, então, tanto o segmento de transmissão de energia, quanto o próprio segmento de energia todo, ele é muito bom. A distribuidora, a comercializadora, aí a gente já vê problemas, como a gente teve até ali com a Light, né, que depende muito do consumidor final. E também tem uma coisa, né, vai chegando perto de eleições, e aí o governo quer lá fazer seu populismo, aí acaba mexendo em tarifa, e aí atinge diretamente esse segmento, né?
No saneamento também a gente tem alguma coisa assim com o consumidor final. Mas tanto a parte de geração de energia, transmissão de energia, e aí do próprio saneamento, que tem as outras pontas também, eles são segmentos bem perenes. Telecomunicações, em geral, também, que é muito necessário. Entretanto, tem uma briga muito grande, né? Hoje em dia são poucos players, mas ali a margem vai ficando cada vez mais reduzida nessa briga pelo consumidor final. Então, é um bom segmento. Eu já acho que tenha um pouco mais de risco dependendo de onde você vai investir. E aí nós temos rodovias, que também tem uma dependência maior do setor da parte econômica, porque aí tem a questão do pedágio, como que tá. Imagina, por exemplo, na pandemia, como é que ficou a rodovia, né? Embora, claro, você tenha toda a estruturação do produto, mas de qualquer maneira, quando você está mais ligado à ponta final, ao consumidor, você sempre tem ali uma observação maior para estar fazendo. Mas eu acho que, por exemplo, o setor de óleo e gás, que é de infraestrutura, aí é super arriscado. Depende de commodity, depende de OPEP. Então, eu acho que para a gente ficar... E tem os modais também, né, que também são importantes, essa parte toda modal, não só rodovia, né? Mas eu acho que a gente pode começar por esses segmentos mais resilientes. Uma outra coisa, a gente estava falando da carteira, e eu estava pensando o seguinte, né? Como é importante o aprendizado do investidor. É muito legal para quem sente que não tem tempo, que quer fazer um bom trabalho, mas que não consegue sozinho. A gente tem aí, né, eu trabalho numa research, a gente indica produto, tem as carteiras. Eu acho isso é um serviço muito legal. Agora, sempre que possível, é importante que a pessoa se capacite para entender um pouco do investimento, porque isso faz parte da vida, né? Saber gerenciar melhor as contas em casa, como você poder conseguir juntar mais dinheiro, né? Como investir de uma forma que você se sinta confortável e consiga levar para o longo prazo esse investimento, apesar de tudo que acontece à nossa volta, né? Então, eu até fiquei pensando aqui, até separei aqui alguns livros, se a gente tiver um tempinho aí, eu vou até falar aí para as pessoas que eu acho que são interessantes, super despretensiosamente, para que comece a você ter aquele hábito de ler sobre o assunto, de ler assim... Até vou mostrar aqui, né, tem alguns, por exemplo, esse que é O Homem Mais Rico da Babilônia, né? É um livro que eu vou dizer até que ele é super gostoso de ler. É um livro até que você pode sentir que você está tendo um lazer, mas que trata sobre o mindset. Como entender a questão do investimento, e uma história super gostosa, super leve. E aí eu acho que para quem vai se interessando, a gente vai entrando mais nas filosofias. Por exemplo, a gente falou de carteira previdenciária. É importante conhecer essas estratégias previdenciárias, o value investing, que eu acho que ele basicamente é comprar bons produtos a bons preços, que é muito importante. Até eu fiz um MBA nessa área de value investing, com o pessoal do AGF, que faz aí um trabalho super legal com ações previdenciárias, e até eu peguei aqui o meu livrinho aqui, ó, que foi aqui autografado pelo Barsi, cadê? Aqui, que é o Rei dos Dividendos também. Peraí, que também conta a história de um grande investidor brasileiro que começou de baixo, querendo pensar na sua estratégia previdenciária. Então, eu acho que essas coisas ajudam a gente a se manter aderente à proposta e cada vez mais conseguir fazer bem feito, né? Aquele arroz com feijão bem feito, conhecendo a história das pessoas que investem, os desafios pelos quais elas passaram, que não precisam ser os mesmos que você vai passar, você pode aprender com o erro dos outros, né? E aí tem muitas outros livros, até com coisas aqui, que a gente pode depois ir indo vai ficando cada vez mais, como eu vou dizer, mais aprofundado o conhecimento, e você vai sendo mais capaz também de tomar decisões, porque é importante também que a gente possa tomar nossas próprias decisões e não dependa só do conhecimento de terceiros, né? Porque muitas vezes é necessário que você
acredite naquilo que você está fazendo, não só que alguém te fale que aquilo é bom, que você saiba, não, olha, eu sei, esse setor é legal, então eu vou pesquisar aqui dentro, já que eu não tenho tanto tempo, e por aí vai, né? Mas acho importante a gente conversar mais sobre dinheiro. Outra coisa, Andréia, que eu vejo, as pessoas não conversam sobre dinheiro, porque todo É um mundo quer ter tabu no dinheiro, Brasil. todo mundo quer ter dinheiro, mas não é bonito ter dinheiro, porque quem tem dinheiro, essa pessoa fez alguma coisa errada, se tem dinheiro assim, isso não veio de coisa boa. Não, gente, é assim, ter dinheiro significado disso é saúde financeira, né? Se a gente ganha um valor razoável para a gente viver e sobrar um pouquinho, e com esse pouquinho você conseguir cuidar do seu futuro, eu acho que isso é uma coisa super nobre, inclusive, né? É uma coisa que a gente tem que fazer por nós. Porque a gente vai depender do governo, gente, a Previdência não se sustenta, é uma grande pirâmide, infelizmente. Eu acho que não tem intenção de ser uma grande pirâmide, mas isso é uma discussão no mundo inteiro. As pessoas estão ficando mais velhas, nascem menos pessoas, tem menos pessoas jovens, os jovens para estar contribuindo e crescendo esse bolo. E vai ter que ter muitas outras reformas, e cada vez vai ser jogado mais para frente, as pessoas vivem mais, vai ser jogado mais para frente a aposentadoria. E se você tem percalço no meio do caminho, como é que você vai fazer? Se você tiver a sua reserva ali, você vai conseguir lidar melhor, né? Exatamente. E não precisa nem ir muito longe, né? Apesar de quem imaginaríamos que passaríamos pelo que passamos em relação à pandemia e como foi importante ter uma reserva de emergência, né? É isso, Andréia, com certeza, né? A gente tem exemplos aqui recentes, né? Que mostram pra gente que o mercado é feito de altos e baixos, a própria vida da gente é altos e baixos, e a gente tem que poder não ser tão afetado por notícias. Outra coisa, né, na carteira previdenciária, não operar notícias, gente. Notícia, o importante é que você tenha bons ativos. Nem olhar para notícias e nem olhar também só para o yield, né? Porque com todo o retorno vem um risco junto. Se a promessa de retorno é maior, porque lembra, não é que é o retorno, é a promessa de retorno. Não quer dizer que a gente vai conseguir ter aquele retorno que a gente imagina, né? Mas quanto maior o retorno, maior o risco. E será que a gente vai querer correr risco em grande parte da nossa carteira, ou a gente vai ter só um pouquinho ali e vai tentar ter produtos que possam ser te pagar um bom yield, ao mesmo tempo ter uma boa sobrevida ali e você conseguir seguir com a tua carteira previdenciária? Acho que são todas questões para a gente pensar sobre, né? Exatamente. E aí, você me deixa um ponto que é importante também tratar, que os erros mais comuns que o investidor está sujeito ao manter uma carteira para o longo prazo. Acho que casa muito bem com o que você está falando. Eu acho que é isso mesmo, você tocou num ponto super importante, né? Vamos pensar o seguinte, então uma carteira para longo prazo, ela vai acompanhar uma pessoa que também se modifica no longo prazo, necessidades, eventualidades que possam acontecer. Então, uma coisa que mais acontece é que a estratégia vai mudando sem você perceber e sem você ter tido controle sobre isso. Você começou fazendo rebalanceamento, depois você fala, eu acho que eu não vou mais fazer isso porque eu já entendo bastante do mercado, então agora eu tô vendo que a outra coisa, moda, né? Aparece o produto da moda, eu quero estar exposto a isso, então agora eu vou botar também aqui um pezinho. Mas aí você não refez a sua carteira, então eu vou por 5%, 10%, eu vou conhecer melhor o produto. E quando você vê aquela carteira que você projetou para você ter um rendimento X quando você ficasse mais velho, que você tivesse um risco menor, de repente ela está super arriscada, você está com um monte de ativos, outra coisa, você vai comprando, comprando, comprando. Será que você consegue dar conta de todos esses ativos que você tem na sua carteira? Ou então você começa a ter concentração maior em um ativo e aquilo acaba aumentando o risco pela falta de diversificação, né? Você começa a comprar mais daquilo que você conhece. Então eu acho que a gente pode também ter um grande risco, que eu até acho que já falei aqui, que é você acabar usando a sua reserva de emergência para outros sonhos, né? Não vou mexer aqui na minha carteira previdenciária porque ela é para o futuro, mas eu quero comprar um imóvel.
Ah, então vou tirar um pouco aqui da minha reserva de emergência, eu vou conseguir pagar com o meu salário, aí você perde o trabalho. E aí você vai fazer o que com aquilo? Então tudo tem que ser muito bem pensado. Por mais que você tenha aquela reserva há muito tempo, aquela carteira previdenciária há muito tempo, você sempre tem que pôr um olhar naquela carteira, rever os conceitos, ver se aqueles conceitos combinam com o que você ainda quer. Será que você quer as mesmas coisas? Então você tem que estar sempre de olho em que não aumente muito um setor da sua carteira, que você sempre faça aquele rebalanceamento, comprando, lembrando, as classes de ativos que acabam naturalmente ficando depreciadas na sua carteira porque elas tiveram uma desvalorização nas cotas, então agora é a hora de comprar isso. Eu acho que você vai ver essa alocação dentro de cada setor, você não ter mais do que 5% em cada microativo ali, né? Eu vou chamar de microativo, mas é um ativo, né? Dentro dos seus subsetores. Porque você precisa que se acontecer qualquer coisa com algum deles, e gente, nós temos eventos, não só de crédito, a gente pode ter problemas com os fundos imobiliários de tijolos também, que começa a ir para muda, né, a tese de investimento ali, você vê que aquilo não está mais de acordo com o que você gostaria, mas daí você tem uma grande parte do seu capital alocado ali. Outra coisa importante, né, tem aquela coisa assim, quando a gente vê que as coisas estão caindo, né, que é um dos vieses, né, comportamentais, a gente só pensa em comprar. Mas a gente também tem que ver por que está caindo essa parte da minha carteira. É só um movimento de mercado ou realmente aqui perdeu o fundamento? E o que eu chamaria de fundamento? O fundamento é assim, você colocou aqueles ativos na sua carteira por um determinado motivo. Aqueles motivos ainda seriam os mesmos? Você ainda compraria mais desse ativo se ele tivesse a preços convidativos? Ah, não, eu acho que agora não é mais isso que eu quero, ou ele não está mais entregando isso para mim. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante. E outra coisa é o yield, né? Você começar, tá ficando perto da minha aposentadoria, não tenho aquilo que eu gostaria, então agora eu vou comprar só ativos high yield. Gente, high yield é high risk. Porque o que você tem certeza é que o risco é maior. Se vai te entregar o rendimento, isso não é certeza, porque justamente se ele tem um risco grande, os ativos de alto risco em crédito tem muitas eventualidades que podem acontecer e acontecem mesmo em bons veículos de investimento. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que monitorar, né? E eu acho que sempre lembrar que a gente não faz nada pelo emocional quando a gente lida com dinheiro. A gente vai ter a tendência de fazer pensando no emocional e gostando de uma nova classe, ouvindo um monte de gente falando, mas agora é legal, esse é o ativo do momento. Mas, gente, é uma carteira para o longo prazo. O que importa é o seu objetivo. E se você tem aquela estratégia e ela tem se mostrado vencedora, continue seguindo a estratégia, né? Isso eu acho que é o mais importante. Exatamente. Não se contaminar por ruídos, não perder dinheiro, como diz o Warren Buffett, e não esquecer dessa regra, mitigar os riscos, né? E principalmente ali seguir a tua estratégia, o teu objetivo, acompanhando, rebalanceando e não esquecendo de ter ativos que você consiga acompanhar. Porque se perder o fundamento, você rapidamente, não gostei desse movimento, não está de acordo com o que eu tinha anotado lá no meu checklist do porquê que eu estava investindo naquele ativo. Então eu vou desfazer dele no momento agora e aportar ali no que realmente tenha fundamento e seja interessante para o meu objetivo que eu quero atingir. E eu sempre tenho que travesseiro, né? Ficar sempre tranquilo. Acho que esse é o resumo da obra, né, Patrícia? É isso aí. É isso aí. Mais uma vez, gostaria de muitíssimo te agradecer aqui por você ter vindo, bater esse papo conosco. Querendo ser pertinho, sempre acompanho você indo atrás, buscando a informação na fonte, sempre estar ali acompanhando o mercado. Então, isso é muito importante. Também inspirando e incentivando mais mulheres a seguir esse caminho dos investimentos, não necessariamente trabalhar no mercado, mas vir trabalhar também, seja muito bem-vinda, porque é um mercado que,
eu falo que é viciante, né, você falar sobre investimento, trabalhar sobre investimento. Gostaria que você então deixasse suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal também te acompanhar aí. É isso, né? Eu queria agradecer muito, né, Andréia, assim, a seu convite. Eu acho a sua audiência super qualificada, são pessoas que estão interessadas, né, em conhecer o mercado, em melhorar a sua expertise. Acho isso não tem preço, né, muito importante. E queria, então, vou deixar aqui a minha rede social. Eu tô no Instagram, Patrícia_Rouco, esse Rouco é ROUCO, Rouco, _ FIIs, né, de fundos imobiliários. Eu gosto muito de estar colocando conteúdos, eu vou muito atrás da fonte da informação, né, que eu acho que era isso que você estava comentando. Eu gosto de visitar as gestoras, de conversar com quem está estruturando os produtos. Eu estou aí em todos os eventos que é para falar com outras pessoas da área, para conhecer os investidores, que também é super legal. E sempre quando eu converso com os gestores, eu sempre dou uma mensagem dos investidores, né? Porque os investidores também sabem o que eles precisam e muitas vezes o canal de comunicação falta alguma azeitada ali, né? Quer dizer, às vezes o gestor está falando aquilo que precisa falar, mas às vezes não numa linguagem que vai ser palatável para o investidor. E às vezes o investidor também quer mais insumos para sua análise e ele não encontra muitas vezes nos relatórios. Então, cada vez mais, eu acho que o caminho é aproximar quem faz os produtos com quem compra os produtos e para que esse nosso mercado esteja cada vez mais robusto. Então, mais uma vez, obrigada, Andréia, e foi excelente hoje aqui a conversa. Espero que possa ter gerado aí uma sementinha aí nos investidores para estar procurando cada vez mais informação. Maravilha, esse é o intuito mesmo, esse bate-papo, trazer pessoas dos mais diversos momentos e segmentos e setores, justamente para trazer informação e uma visão, né, diferenciada ali para os investidores e que realmente, cada vez mais, as pessoas façam por si, né, e quebre essa barreira, infelizmente, essa crença, né, que limita muitos brasileiros, que é a educação financeira e os investimentos. Não dependam apenas do governo. Na verdade, para o governo é importante que você não seja independente, né? Para que você possa ser sempre dependente daquilo que eles vão trazer para nós. E que a gente tem visto que entra governo, sai governo, nunca é muito pró-cidadão, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, façam por si e garantem uma qualidade de vida abundante e próspera. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fih. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Patrícia. Tchau, tchau.